a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu acerca de Judá e Jerusalém. Isaías capítulo 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o curral do seu senhor, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da raça de malfeitores, dos filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas vivas, não espremidas, nem amarradas, nem suavizadas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades, abrasadas pelo fogo. A vossa lavoura, estranhos a devoram diante de vós. Está tudo desolado, como em uma destruição de estranhos. A filha de Sião ficou como cabana em vinha, como choça em plantação de pepinos, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Luas novas, sábados e convocações, não posso suportar iniquidade associada à assembleia solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei ao direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, e razonemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se tornou prostituta a cidade fiel? Ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata virou escória, o teu vinho misturado com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e a causa da viúva não chega perante eles. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: a consolar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei como com potassa as tuas escórias e tirarei toda a tua impureza. Restaurarei os teus juízes como no princípio e os teus conselheiros como antigamente. Depois disto será chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, e os seus convertidos com retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que abandonarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e ficareis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Pois sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como o jardim que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntos, e não haverá quem os apague. Isaías, capítulo 2. Visão que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém.
Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará acima das colinas, e para lá concorrerão todas as nações. Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Na verdade, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de adivinhações do Oriente e de agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus dedos fizeram. Por isso o homem é abatido, e o varão humilhado não os perdoa-se. Entra nas rochas e esconde-te no pó, diante do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua arrogância será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o Senhor dos exércitos tem um dia contra tudo que é orgulhoso e altivo, contra tudo que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta e contra toda a muralha fortificada, contra todos os navios de Tarsis e contra todas as embarcações de luxo. A arrogância do homem será humilhada e a sua soberba será abatida. Só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos serão totalmente destruídos. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão aos toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para os adorar. Entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai de confiar no homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve estimá-lo? Isaías capítulo 3. Vede agora, o Senhor dos exércitos, está prestes a tirar de Jerusalém e de Judá tanto o suprimento quanto o sustento, todo o suprimento de pão e todo o suprimento de água, o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem de posição, o conselheiro, o artífice perito e o encantador hábil. Farei meninos seus príncipes, e crianças governarão sobre eles. O povo oprimirá uns aos outros, homem contra homem, vizinho contra vizinho. O jovem se erguerá contra o ancião e o vil contra o honrado. Um homem agarrará um de seus irmãos na casa de seu pai e dirá: Tu tens um manto, sê nosso líder, toma conta deste montão de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: Não tenho remédio, em minha casa não há pão nem roupa, não me façais líder do povo. Jerusalém cambaleia, Judá está caindo. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua gloriosa presença. A expressão em seus rostos testifica contra eles. Exibem o seu pecado como Sodoma, nem sequer o escondem. Ai deles, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Dizei aos justos que lhes irá bem, pois comerão o fruto das suas ações. Ai dos ímpios, a desgraça os alcançará. Serão retribuídos pelo que fizeram suas mãos. Jovens oprimem o meu povo, mulheres dominam sobre ele. Ó meu povo, os teus guias te desencaminham e destroem o rumo dos teus caminhos. O Senhor se levanta para julgar, põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos e os líderes do seu povo. Fostes vós que arruinastes a minha vinha,
O despojo dos pobres está em vossas casas. Que pretendeis vós esmagando o meu povo e moendo o rosto dos pobres? Declara o Senhor dos exércitos. Disse ainda o Senhor: as mulheres de Sião são arrogantes, andam com o pescoço erguido, olhos provocantes, caminham com passos afetados, fazendo tilintar os enfeites dos tornozelos. Por isso o Senhor trará chagas no alto da cabeça das mulheres de Sião. O Senhor lhes deixará a testa rapada. Naquele dia o Senhor lhes tirará os enfeites, os braceletes, as toucas, os colares em forma de lua, os brincos, as pulseiras, os véus, os turbantes, os enfeites dos tornozelos, os cintos, os frascos de perfume, os amuletos, os anéis de dedo e as joias do nariz, as vestes finas, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os diademas e as capas. Em vez de perfume haverá fedor, em vez de cinto, corda, em vez de cabelos bem penteados, calvície, em vez de roupas finas, pano de saco, em vez de beleza, marca de ferro em brasa. Teus homens cairão à espada, teus valentes na batalha. As portas de Sião lamentarão e prantearão. Despojada, ela se assentará no chão. Isaías capítulo 4. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um só homem e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos com as nossas próprias roupas. Tão somente deixa-nos levar o teu nome, tira a nossa desonra. Naquele dia o renovo do Senhor será formoso e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que ficarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e purificado o sangue derramado de Jerusalém com espírito de juízo e espírito de fogo, então o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre os que ali se reunirem uma nuvem de dia e fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Sobre tudo a glória servirá de cobertura. Será um abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías capítulo 5. Cantarei para o meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha num outeiro fértil. Ele cavou-a, tirou as pedras e plantou-a de vides escolhidas, construiu no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas produziu uvas bravas. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito, quando esperei que produzisse uvas boas, porque deu uvas bravas? Pois agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, e ela será devastada. Derrubarei o seu muro e será pisada. Farei dela um deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. As nuvens ordenarei que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação de que ele se agradava. Ele esperava justiça, mas eis derramamento de sangue. Esperava retidão, mas eis clamor de aflição. Ai dos que juntam casa a casa e ligam campo a campo até que não haja mais lugar, e vivam sozinhos no meio da terra. O Senhor dos Exércitos declarou aos meus ouvidos: de certo, muitas casas ficarão desertas, as grandes e belas mansões ficarão sem moradores. 10 geiras de vinha produzirão apenas um bato de vinho, um homer de semente dará apenas um efa. Ai dos que se levantam cedo para correr atrás da bebida forte e se demoram até alta noite, até que o vinho os inflame. Tem harpas e liras em seus banquetes, tamborins, flautas e vinho, mas não consideram os feitos do Senhor, nem atentam para a obra das suas mãos. Por isso o meu povo irá para o exílio por falta de entendimento. Seus nobres morrerão de fome e a multidão se secará de sede. Por isso Sheol alargou a sua garganta e abriu desmedidamente a sua boca. Para lá descerão os nobres e a multidão, com todo o seu tumulto e os que nela se alegram. Assim o homem será abatido e cada um será humilhado.
Os olhos dos arrogantes serão humilhados, mas o Senhor dos exércitos será exaltado pela justiça, e Deus, o Santo, será provado santo pela retidão. Então pastarão ovelhas como em seu próprio pasto, e nos campos dos ricos comerão cordeiros. Ai dos que arrastam a iniquidade com cordas de engano e o pecado como com cordas de carroça, dos que dizem que ele se apresse e que acelere a sua obra para que a vejamos, que se aproxime e venha o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em sua própria opinião. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o culpado por suborno e negam justiça ao inocente. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e a erva seca desaparece na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se desfará como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, ele estende a mão e o fere, os montes tremem e os cadáveres são como lixo nas ruas. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplaca, sua mão ainda está levantada. Ele levanta uma bandeira para as nações distantes, assobia para os que estão nos confins da terra. Eis que vem depressa e velozes. Nenhum deles se cansa nem tropeça, nenhum cochila nem dorme. Não se afrouxa o cinto da sua cintura, nem se rompe a correia das suas sandálias. Suas flechas são aguçadas, todos os seus arcos estão retesados, os cascos de seus cavalos parecem pederneira, as rodas de seus carros como redemoinho. Seu rugido é como o do leão, rugem como leõezinhos, rosnam, agarram a presa e a levam embora, sem que ninguém arranque. Naquele dia rugirão sobre ela como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, verá apenas trevas e angústia, até a luz será escurecida pelas nuvens. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de seu manto enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os umbrais das portas sacudiram-se, e o templo encheu-se de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida, e o seu pecado está perdoado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: aqui estou eu, envia-me. Ele disse: vai e diz a este povo: ouves, de fato, mas não entendeis. Vede, de fato, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece os seus ouvidos e fecha os seus olhos, para que não venha a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja curado. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos totalmente arrasados. Até que o Senhor tenha afastado todos os homens e a terra fique completamente desolada. E mesmo que uma 10ª parte fique na terra, também esta será novamente devastada. Mas assim como o carvalho e a azinheira deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa descendência será o tronco da terra. Isaías capítulo 7. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, subiram Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, para guerrearem contra Jerusalém, mas não puderam prevalecer contra ela. Então deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria se aliou com o Efraim. E o coração de Acás e o coração do seu povo tremeram, como se tremem as árvores do bosque com o vento.
Disse, pois, o Senhor a Isaías: Saí tu e teu filho Sear-Jazube ao encontro de Acás, ao fim do canal do açude superior, na estrada do campo do lavandeiro, e dize-lhe: Guarda-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria, com Efraim e o filho de Remalias, formou contra ti um mau desígnio, dizendo: Sairemos contra Judá e o assustaremos e o conquistaremos para nós, e pôr-lhe-emos um rei no meio, a saber, o filho de Tabial. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído, e não será mais povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. O Senhor falou outra vez a Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja nas profundezas, seja nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse Isaías: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos 2 reis que tu temes. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai dias tais como nunca vieram, desde o dia em que Efraim se apartou de Judá, a saber, o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria, e virão e pousarão todas nos vales escarpados e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os bebedouros. Naquele dia o Senhor, com uma navalha alugada da além do Eufrates, a saber, o rei da Síria, rapará a cabeça e os pelos dos pés, e também tirará a barba. Naquele dia um homem manterá viva uma novilha e 2 ovelhas. E haverá tanto leite que comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar na terra. Naquele dia, em todo lugar onde havia 1000 vides que valiam 1000 siclos de prata, haverá sarças e espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todas as colinas que se lavravam com enxada, para ali não irás por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se largarem nelas os bois e para serem pisadas pelas ovelhas. Isaías capítulo 8. Disse-me o Senhor: Toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, Maer-Salal-Hasbaz. Então tomei comigo testemunhas fiéis, Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. Aproximei-me da profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Põe-lhe o nome de Maer-Salal-Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Disse-me ainda o Senhor: Visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, o rei da Síria, com toda a sua glória. Ele transbordará todos os seus canais, passará por cima de todas as suas margens, e entrará em Judá, transbordará e passará adiante, chegando até o pescoço. E a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Fazei alarido, ó nações, e sereis despedaçados. Prestai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Tomai juntamente conselho, e será anulado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me falou com mão forte e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo:
Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais o seu temor, nem vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão, cairão e serão quebrados, enlaçados e presos. Ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Eu aguardarei o Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele esperarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu. Somos por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, respondei, não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Andarão errantes pela terra, oprimidos e famintos, e quando tiverem fome se enfurecerão e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e eis aí angústia, trevas e escuridão da aflição, e serão lançados em densas trevas. Isaías capítulo 9. Ainda assim, não haverá mais escuridão para aquela que estava em angústia. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia das nações, junto ao caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra de sombras de morte resplandeceu uma luz. Tu multiplicaste o povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam os que repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe batia nos ombros, o bastão do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em batalha e toda capa rolada em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Ele reinará no trono de Davi sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com justiça e com retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela cairá sobre Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os habitantes de Samaria, que com soberba e arrogância de coração dizem, os tijolos caíram, mas reedificaremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram cortadas, mas as substituiremos por cedros. Por isso o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim contra eles e incitou os seus inimigos. Os arameus do Oriente e os filisteus do Ocidente devoraram Israel com a boca escancarada. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplacou. A sua mão ainda está levantada. Mas o povo não voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, ramo de palmeira e junco num só dia. Os anciãos e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda, os que guiam este povo desencaminham e os que são guiados por ele se perdem. Por isso o Senhor não se agradará dos seus jovens, nem se compadecerá dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios e maus, e toda boca fala loucura. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplacou, a sua mão ainda está levantada. Pois a impiedade queima como fogo, consome sarças e espinheiros, incendeia os matagais do bosque, e eles sobem em densas colunas de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos a terra será queimada, e o povo será como combustível para o fogo. Ninguém poupará o seu irmão. A direita devoram, mas ainda tem fome. A esquerda come, mas não ficam satisfeitos. Cada um devorará a carne do seu próprio braço. Manassés devorará Efraim, e Efraim a Manassés. Juntos se voltarão contra Judá. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplacou. A sua mão ainda está levantada.
Isaías capítulo 10. Ai dos que fazem leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e negar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Que fareis no dia da visitação, quando a desgraça vier de longe? A quem recorrerei por socorro? Onde deixareis as vossas riquezas? Nada mais vos restará senão curvar-vos entre os cativos ou cair entre os mortos. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplacou, a sua mão ainda está levantada. Ai da Assíria, vara da minha ira, o bastão na sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, ordeno-lhe que ataque o povo que desperta a minha ira, para saquear e arrebatar despojos, para pisoteá-lo como lama das ruas. Mas não é isso que ela pretende, não é isso que tem em mente. O seu propósito é destruir, exterminar muitas nações. Não são todos os meus comandantes reis? Diz ela. Não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Não foi Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores que as de Jerusalém e de Samaria, não farei eu a Jerusalém e às suas imagens o que fiz a Samaria e aos seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, direi: castigarei o fruto do coração arrogante do rei da Síria e o orgulho dos seus olhos altaneiros, pois ele diz: com a força da minha mão fiz isso e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como valente derrubei os seus reis. Como quem alcança um ninho, assim a minha mão apanhou as riquezas das nações. Como se ajuntam ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. Não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico, ou piando. Por acaso o machado se exalta acima daquele que com ele corta, ou a serra se engrandece acima daquele que a maneja? Seria como se a vara manejasse quem a levanta, ou o cajado erguesse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, enviará fraqueza sobre os seus guerreiros robustos. Debaixo da sua glória, ele acenderá um fogo como chama ardente. A luz de Israel se tornará fogo, o seu santo se tornará chama. Num só dia queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis ele destruirá completamente. Como quando um doente definha, e as árvores que restarem das suas florestas serão tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia o remanescente de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, nunca mais confiarão naquele que os feriu, mas confiarão sinceramente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente retornará. A destruição está decretada, transbordando de justiça. O Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada sobre toda a terra. Por isso o Senhor dos exércitos diz: povo meu que habitas em Sião, não temas os assírios, que te ferem com vara e levantam contra ti o cajado, como fez o Egito. Muito em breve a minha ira contra ti cessará, e a minha cólera se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos levantará contra eles um chicote, como quando feriu Midian na rocha de Horebe. Levantará o seu cajado sobre o mar, como fez no Egito. Naquele dia o seu fardo será tirado dos teus ombros, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será quebrado porque engordaste. Entram em Aiate, passam por Migron, em Miquimás deixam a bagagem. Cruzam o desfiladeiro e dizem: passaremos a noite em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clama alto, filha de Galim. Escuta, Laís, pobre Anatote. Madimena está em fuga, o povo de Gebim procura refúgio. Hoje mesmo farão alto em Nobe, agitarão o punho contra o monte da filha de Sião, contra a colina de Jerusalém. Vede, o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com grande poder. As árvores altas serão derrubadas, as altaneiras serão abatidas.
Com machado derrubará a floresta espessa. O Líbano cairá perante o poderoso. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo dará fruto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará junto à toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte aos povos. As nações recorrerão a ela, e a sua morada será gloriosa. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para recuperar o remanescente do seu povo que for deixado, da Síria, do Egito, de Patros, de Cuxi, de Elão, de Sineá, de Ramate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte para as nações, reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. Cessará o ciúme de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não terá ciúme de Judá, e Judá não hostilizará Efraim. Voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Edom e Moabe lhes estarão sujeitos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito. Com o seu vento abrasador moverá a mão sobre o Eufrates, feri-lo-á em 7 correntes, de modo que se possa atravessar com sandálias. Haverá caminho plano para o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías, capítulo 12. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Naquele dia direis: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai que o seu nome é excelso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías capítulo 13. Oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, viu. Levantai um estandarte sobre o monte elevado, erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam na minha majestade. Eis um estrondo sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de terra remota, desde a extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Por isso todas as mãos se enfraquecerão, e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e angústias se apoderarão deles. Terão dores de parto, olharão atônitos uns para os outros. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e os seus astros não deixarão brilhar a sua luz.
O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo pela sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que os homens sejam mais preciosos do que o ouro puro e mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso farei tremer os céus, e a terra será abalada do seu lugar, pela ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela que foge e como ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado e todo o que for apanhado cairá à espada. Os seus meninos serão esmagados perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem se agradarão do ouro. Os seus arcos ferirão os jovens, não se compadecerão do fruto do ventre, nem os seus olhos pouparão os filhos. Babilônia, a joia dos reinos, o orgulho e a glória dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, nem os pastores farão ali repousar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. O seu tempo está perto de chegar, e os seus dias não se prolongarão. Isaías capítulo 14, porque o Senhor se compadecerá de Jacó mais uma vez. Tornará a escolher Israel e os estabelecerá na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à descendência de Jacó. Povos os tomarão e os levarão ao seu lugar. E a casa de Israel os possuirá na terra do Senhor como servos e servas. Farão cativos aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que o Senhor te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietação e da dura escravidão que te foi imposta, tu entoarás este provérbio contra o rei da Babilônia: como cessou o opressor, como acabou a sua arrogância. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e subjugavam as nações com ira, com perseguição implacável. Toda a terra descansa e repousa, rompem em cânticos de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano se alegram por tua causa e dizem: desde que foste deitado por terra, ninguém mais sobe para nos cortar. O reino dos mortos lá embaixo se agita para te receber quando chegares. Por tua causa, desperta os espíritos dos falecidos, todos os que foram líderes da terra. Faz levantar-se dos seus tronos todos os reis das nações. Todos responderão e te dirão: tu também te tornaste fraco como nós. Tu te tornaste semelhante a nós. Toda a tua pompa foi derrubada ao túmulo, junto com o som das tuas harpas. Debaixo de ti se estendem larvas, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Mas foste precipitado ao reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. Os que te veem fitam-te e te observam, pensando: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, que transformava o mundo em deserto, derrubava suas cidades e não soltava os seus prisioneiros para casa? Todos os reis das nações jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu foste lançado fora do teu sepulcro como um ramo rejeitado, coberto de mortos traspassados pela espada, que descem as pedras do abismo como cadáver pisoteado. Não te juntarás a eles na sepultura, pois destruíste a tua terra e mataste o teu povo.
Que nunca mais seja mencionado o descendente dos malvadores. Preparai o matadouro para os filhos dele por causa da iniquidade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, nem encham a face do mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos, e exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, a prole e a posteridade, diz o Senhor. Torná-la-ei possessão de corujas e encharcos de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: certamente como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim será. Esmagarei o assírio na minha terra, e nos meus montes o pisarei. O seu jugo será tirado de cima do meu povo, e o seu fardo será removido dos ombros deles. Este é o plano determinado contra toda a terra, e esta é a mão estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o poderá anular? A sua mão está estendida. Quem a fará recuar? Esta profecia veio no ano em que morreu o rei Acás. Não vos alegreis, todos vós, filisteus, por ter sido quebrada a vara que vos feria, porque da raiz da serpente sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. Os mais pobres dos pobres terão pasto, e os necessitados repousarão em segurança, mas eu matarei de fome a tua raiz, e ela matará os teus sobreviventes. Geme, ó porta, clama, ó cidade, derretei-vos de medo, todos vós, filisteus. Porque do norte vem uma nuvem de fumaça, e não há quem se desgarrar das suas fileiras. Que se responderá aos mensageiros daquela nação, que o Senhor fundou Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Isaías capítulo 15, oráculo contra Moabe. Ar de Moabe foi destruída em uma noite, ficou arruinada. Kir de Moabe foi destruída em uma noite, ficou arruinada. Dibom sobe aos lugares altos para chorar. Sobre Nebo e sobre Medeba, Moabe se lamenta. Todas as cabeças estão rapadas, toda a barba foi cortada. Nas ruas vestem pano de saco, nos terraços e nas praças todos se lamentam, prostrados com choro. Hesbom e Elealé clamam, a sua voz se ouve até Jaaz. Por isso os guerreiros armados de Moabe gritam, e a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por Moabe, os seus fugitivos fogem até Zoar, até Eglat-Selísia. Sobem a encosta de Luite chorando, na estrada de Oronaim levantam um grito de angústia pela destruição. As águas de Ninrim secaram, a erva se queimou, a vegetação desapareceu, nada verde ficou. Por isso a riqueza que adquiriram e armazenaram levam embora pelo vale dos salgueiros. O seu clamor ressoa por todo o território de Moabe, o seu lamento chega até Eglaim, o seu pranto até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas ainda trarei mais sobre Dimon, um leão contra os fugitivos de Moabe e contra os que restam na terra. Isaías capítulo 16. Enviai cordeiros como tributo ao soberano da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como aves dispersas, como ninhada espalhada, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon. Dá conselho, executa juízo, faz com que a tua sombra seja como a noite ao meio-dia, esconde os fugitivos, não traias os refugiados. Que os fugitivos de Moabe habitem contigo, sê para eles abrigo diante do destruidor. Porque o opressor chegará ao fim, a destruição cessará, o agressor desaparecerá da terra. Em misericórdia será estabelecido um trono, e sobre ele, na tenda de Davi, se assentará com fidelidade um que julgará, buscará a justiça e apressará o direito. Ouvimos da soberba de Moabe, soberba extrema, da sua arrogância, do seu orgulho e da sua insolência, mas as suas vanglórias são vãs. Por isso Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão. Pelos bolos de passas de Kir-Haresete gemereis, profundamente abatidos, porque os campos de Hesbom se secaram, e também as vides de Sibimá. Os senhores das nações pisotearam as melhores videiras, que chegavam até Jazer e se estendiam pelo deserto. Os seus ramos se espalhavam e iam até o mar. Por isso choro como Jazer chora pelas vides de Sibimá. Hesbom e Elealé
eu vos encho de lágrimas, porque sobre os vossos frutos de verão e sobre a vossa colheita caiu o grito de guerra. A alegria e o regozijo foram tirados dos pomares. Nas vinhas já não se canta nem se dá gritos de alegria. Ninguém pisa as uvas nos lagares, porque eu fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas ressoam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar no alto cansada e entrar no seu santuário para orar, nada conseguirá. Esta é a palavra que o Senhor já há tempo falou acerca de Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contados como os anos de um mercenário, a glória de Moabe será aviltada com toda a sua grande multidão, e o remanescente será pouquíssimo e nada poderoso. Isaías capítulo 17, oráculo acerca de Damasco. Eis que Damasco será tirada de entre as cidades e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, ficarão para os rebanhos que ali se deitarão sem que ninguém os espante. Desaparecerá a fortaleza de Efraim e o reino de Damasco. O resto da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia enfraquecerá a glória de Jacó, e a gordura do seu corpo definhará. Será como quando o ceifeiro colhe o trigo e com o braço cegando as espigas. Será como quando alguém respiga espigas no vale de Refaim. Contudo, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como quando se sacode a oliveira, ficando 2 ou 3 azeitonas no mais alto dos ramos, ou 4 ou 5 nos ramos frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem olhará para o seu Criador, e os seus olhos atenderão para o Santo de Israel. Não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes serão como os lugares abandonados nos bosques e no cume dos montes, que foram abandonados diante dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Por isso plantarás agradáveis plantas e deitarás nelas sarmentos estrangeiros. No dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que floresçam as tuas sementes, mas a colheita voará no dia da enfermidade e da dor incurável. Ai da multidão de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de grandes águas. As nações rugirão como o rugido de muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão perseguidas como o pó dos montes diante do vento e como a palha que um redemoinho leva. Ao anoitecer, eis terror, antes da manhã já não existem. Este é o quinhão dos que nos despojam e a sorte dos que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. Ai da terra do zumbido de asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em barcos de papiro sobre as águas. Ide, mensageiros velozes, a um povo alto e de pele lisa, a um povo temido desde longe, nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Todos vós, habitantes do mundo, e vós os que habitais na terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, vede, e quando se tocar a trombeta, ouvi. Porque assim me disse o Senhor: ficarei quieto e observarei no meu lugar, como calor sereno à luz do sol, como nuvem de orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o florão se acaba e a uva está amadurecendo na flor, então cortará os sarmentos com foices de poda e tirará os ramos e os cortará. Serão deixados juntos às aves de rapina dos montes e aos animais da terra. As aves de rapina passarão sobre eles o verão, e todos os animais da terra passarão sobre eles o inverno. Naquele tempo, trarão um presente ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto de pele lisa, de um povo temido desde longe, nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, o Monte Sião. Isaías capítulo 19, oráculo acerca do Egito. Eis que o Senhor vem montado numa nuvem veloz e entra no Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele,
e o coração dos egípcios se derrete dentro deles. Instigarei egípcios contra egípcios, cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e destruirei o seu conselho. Consultarão os ídolos, os encantadores, os necromantes e os adivinhos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar desaparecerão, o rio se esgotará e secará. Os canais exalarão mau cheiro, os rios do Egito minguarão e se secarão. As canas e os juncos apodrecerão. Os prados junto ao Nilo, a foz do Nilo, e todos os campos semeados do Nilo secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, prantearão todos os que lançam anzol no Nilo, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham o linho fino e os que tecem tecidos brancos ficarão envergonhados. Os seus esteios serão esmagados, e todos os que trabalham por salário ficarão angustiados de alma. Os príncipes de Zoan são uns tolos. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó tornou-se estúpido. Como direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Que te declarem e te façam saber o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan se embruteceram, os príncipes de Mênfis se enganaram. Os que são a pedra de esquina das suas tribos fizeram errar o Egito. O Senhor derramou no meio deles um espírito de vertigem, e eles fizeram o Egito errar em toda a sua obra, como o bêbado cambaleia no seu vômito. Nada poderá fazer o Egito, cabeça ou cauda, palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremendo e atemorizados diante da mão erguida do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um terror para o Egito. Todo aquele a quem for mencionada ficará atemorizado por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra ele. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna ao Senhor na sua fronteira. Será por sinal e por testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque clamarão ao Senhor por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará. Assim o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Servi-lo-ão com sacrifícios e ofertas de manjares. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, ferirá e sarará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às súplicas e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com o Egito e com a Síria, uma bênção no meio da terra, a qual o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías, capítulo 20, oráculo contra o Egito e contra Cuxê. No ano em que o comandante supremo, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, atacou-a e a tomou. Naquele tempo falou o Senhor por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, tira o pano de saco de sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele assim o fez, andando desnudo e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou desnudo e descalço 3 anos, como sinal e presságio contra o Egito e contra Cuxi, assim o rei da Assíria há de levar cativos os prisioneiros do Egito e os exilados de Cuxi, tanto moços como velhos, desnudos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os que confiavam em Cuxi e se vangloriavam no Egito ficarão aterrorizados e envergonhados. Naquele dia dirão os habitantes desta costa: vede o que aconteceu àqueles em quem confiávamos, para os quais fugíamos em busca de socorro.
para nos livrarem do rei da Assíria. Como haveremos nós de escapar? Isaías capítulo 21. Oráculo contra o deserto do mar. Como redemoinhos que varrem o Neguebe, assim vem do deserto, de uma terra terrível. Uma visão terrível me foi revelada. O traidor trai, o saqueador saqueia. Sobe, ó Elão, sitiar, ó Média, farei cessar todo o gemido que ela provocou. Por isso os meus lombos estão cheios de dores. Angústias se apoderaram de mim, como as dores de parturiente. Contorço-me ao ouvir, fico atônito ao ver. O meu coração vacila, o terror me assombra. O crepúsculo que eu desejava tornou-se para mim tremor. Põem à mesa, estendem tapetes, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai os escudos, pois assim me disse o Senhor. Vai, põe um atalaia que anuncie o que vir. Quando vir cavaleiros em parelhas, cavaleiros sobre jumentos ou sobre camelos, que escute com toda atenção, com muita atenção. Então o atalaia gritou: dia após dia, meu senhor, eu me ponho na torre de vigia. Todas as noites permaneço no meu posto. Eis que vem um homem num carro com parelha de cavalos. E ele responde e diz: caiu, caiu, Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses jazem esmigalhadas no chão. Ó meu povo, que foste trilhado na eira, eu vos anuncio o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Oráculo contra Dumá. Alguém me chama de Seir, sentinela que resta da noite? Sentinela que resta da noite? Responde a sentinela: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde outra vez. Oráculo contra a Arábia. Nas matas da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Saí ao encontro dos sedentos, trazei água. Vós, habitantes da terra de Temá, saí com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem da espada desembainhada, do arco armado e da violência da batalha. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de um mercenário, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Dos filhos de Quedar, dos valentes arqueiros, poucos ficarão, porque o Senhor, o Deus de Israel, o disse. Isaías capítulo 22. Oráculo contra o vale da visão. Que tens tu agora, que subiste toda tu aos terraços, ó cidade cheia de clamor, cidade turbulenta e alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os teus príncipes fugiram juntos, foram capturados sem arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos juntos, embora tivessem fugido para longe. Por isso digo: desviai de mim o olhar, deixai-me chorar amargamente. Não insistais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque o Senhor dos Exércitos, tem um dia de tumulto, de atropelo e de confusão no vale da visão, dia de derrubar muralhas e de clamar aos montes. Elão pega a aljava com carros de homens e cavaleiros, Kir descobre o escudo, os teus mais belos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se postam às portas. O Senhor tirou a cobertura de Judá, e naquele dia olhaste para as armas do palácio do bosque. Vistes que as brechas na cidade de Davi eram muitas. Ajuntastes as águas do açude inferior. Contastes as casas de Jerusalém e derrubastes casas para fortalecer a muralha. Fizestes um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não olhaste para aquele que o fez, nem consideraste aquele que o planejou há muito tempo. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, vos chamou ao choro e ao pranto, a rapar o cabelo e a vestir pano de saco. Mas eis aqui alegria e regozijo. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou aos meus ouvidos: até o dia da vossa morte, este pecado não será expiado, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai, entra até esse administrador, até Sebna, o mordomo do palácio, e dize: que fazes tu aqui
E quem tens tu aqui, para que cavaste aqui uma sepultura para ti, lavrando a tua sepultura no alto e talhando na rocha a tua morada? Eis que o Senhor te lançará com violência, te agarrará firmemente, te enrolará como uma bola e te arrojará para uma terra vasta. Ali morrerás e ali irão os carros da tua glória. Ó vergonha da casa do teu Senhor, eu te tirarei do teu cargo e te arrancarei da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos a tua autoridade. Ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eu o fixarei como estaca em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Toda a glória da casa de seu pai pendurará nele. Os descendentes e os rebentos, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em lugar firme cederá, será cortada e cairá, e a carga que nela estava será destruída, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23, oráculo acerca de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque Tiro está destruída, sem casa e sem porto. Da terra de Chipre lhes foi isso revelado. Calai-vos, habitantes da costa, vós mercadores de Sidom, que os navegantes do mar enriqueceram. Nas grandes águas vinha a semente de Sior, a colheita do Nilo era sua renda, e ela se tornou o mercado das nações. Envergonha-te, ó Sidom, fortaleza do mar, pois o mar falou: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem criei jovens, nem eduquei virgens. Quando a notícia chegar ao Egito, angustiar-se-ão pelo relatório de Tiro. Passai a Tarsis, uivai, habitantes da costa. É esta a vossa cidade alegre, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram a morar em terras distantes? Quem planejou isto contra Tiro? A que distribui coroas, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os mais honrados da terra? O Senhor dos Exércitos o planejou, para humilhar o orgulho de toda a glória e abater todos os ilustres da terra. Lavra a tua terra como se faz ao longo do Nilo, ó filha de Tarsis, porque já não tens mais cintura. Ele estendeu a mão sobre o mar, fez tremer os reinos. O Senhor deu ordem contra a Fenícia que destruíssem as suas fortalezas. Disse: nunca mais exultarás, ó virgem filha de Sidom, oprimida. Levanta-te, passa a Chipre, nem ali terás descanso. Vede a terra dos caldeus, este povo já não existe. A Assíria destinou-a às feras do deserto. Levantaram as suas torres de cerco, arrasaram seus palácios e a transformaram em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque a vossa fortaleza está destruída. Naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Ao fim de 70 anos, sucederá a Tiro como na canção da prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta esquecida, toca bem, canta muitos cânticos, para que se lembrem de ti. Ao fim dos 70 anos, o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a receber o seu salário, e se prostituirá com todos os reinos da terra sobre a face do mundo. Mas o seu lucro e o seu salário serão consagrados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, porque o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que comam até se fartarem e tenham vestes duráveis. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Acontece o mesmo ao povo como ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo esvaziada e totalmente saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, os altos do povo da terra enfraquecem. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam são considerados culpados.
Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. O mosto pranteia, a videira murcha, suspiram todos os alegres de coração. Cessou o regozijo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, parou o som alegre da harpa. Já não bebem vinho ao som de cânticos, a bebida forte e amarga para os que a bebem. A cidade desolada está em ruínas, toda casa está fechada, ninguém entra. Nas ruas clamam por vinho, toda alegria se escureceu, foi-se da terra o prazer. Na cidade resta desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque assim será no interior da terra e no meio dos povos, como quando se sacode a oliveira, ou como os rabiscos quando acaba a vindima. Eles alçarão a voz, cantarão de alegria, desde o mar bradarão pela majestade do Senhor. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cânticos, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos agem perfidamente. Sim, os pérfidos agem com toda perfídia. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó habitante da terra. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e o que subir da cova será preso no laço, porque as janelas do alto se abrirão, e os fundamentos da terra tremerão. A terra será de todo quebrada, a terra será totalmente fendida, a terra será violentamente abalada. A terra cambaleia como ébrio e balança como rede de dormir. Prevalece contra ela a sua transgressão, cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do alto nos céus e os reis da terra sobre a terra. Serão congregados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos houver glória. Isaías capítulo 25. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com perfeita fidelidade fizeste maravilhas, coisas planejadas desde há muito tempo. Fizeste da cidade um montão de escombros, da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, jamais será reconstruída. Por isso povos fortes te glorificarão, cidades de nações cruéis te temerão, porque foste refúgio para o pobre, refúgio para o necessitado na sua angústia, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois o sopro dos tiranos é como tempestade contra o muro e como o calor no deserto. Tu silencias o tumulto dos estrangeiros. Como o calor é diminuído pela sombra de uma nuvem, assim é calado o cântico dos cruel. Neste monte o Senhor dos exércitos preparará a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, um banquete de vinhos velhos, de coisas gordurosas com tutano e de vinhos velhos bem refinados. Neste monte destruirá o véu que envolve todos os povos, a coberta que cobre todas as nações, engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará as lágrimas de todos os rostos, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. O Senhor falou. Naquele dia dirão: eis que este é o nosso Deus. Nós esperávamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisado no seu lugar, como a palha é pisada no esterco. Ali estenderá as mãos, como nadadoras estende para nadar, mas o Senhor abaterá a sua soberba, apesar da destreza das suas mãos. As altas fortalezas das tuas muralhas, ele as derrubará, deitará por terra e as reduzirá ao pó. Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus põe a salvação por muros e anteparos. Abri as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor, sim, o Senhor é a rocha eterna, porque ele humilha os que habitam nas alturas.
abate a cidade exaltada, abate até ao chão, derruba até ao pó, os pés apisam os pés dos aflitos, os passos dos pobres. O caminho do justo é plano, tu que és reto, aplanas a vereda do justo. Sim, Senhor, no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti. O desejo da nossa alma é o teu nome e a tua memória. A minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim te busca de madrugada, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a injustiça e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Verão, porém, o teu zelo pelo teu povo e se envergonharão. O fogo reservado para os teus inimigos os consumirá. Senhor, tu nos darás paz, porque todas as nossas obras tu as fizeste por nós. Senhor, Deus nosso, outros senhores além de ti dominaram sobre nós, mas só o teu nome invocamos. Mortos estão, não viverão. Sombras são, não ressuscitarão. Por isso os castigaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Aumentaste a nação, Senhor. Aumentaste a nação e te glorificaste. Dilataste todas as fronteiras da terra. Senhor, na angústia te buscaram. Quando os disciplinaste, derramaram súplicas em voz baixa. Como a mulher grávida, quando está próxima a dar à luz, se contorce e clama nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, Senhor. Concebemos, sofremos dores de parto, mas demos à luz apenas vento, não trouxemos salvação à terra, nem nasceram novos habitantes para o mundo. Mas os teus mortos viverão, Senhor, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha sobre ti as portas. Esconde-te por um momento, até que passe a indignação. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos habitantes da terra. A terra revelará o sangue derramado sobre ela e não mais encobrirá os seus mortos. Isaías, capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente sinuosa, matará o monstro que está no mar. Naquele dia cantai a respeito da vinha frutífera. Eu, o Senhor, aguardo, regoo-a a todo instante, para que ninguém a danifique. Guardo a noite e dia, não há em mim furor. Se houvesse sarças e espinheiros diante de mim, eu os atacaria em batalha e os queimaria todos juntos. Ou então que se acolham à minha proteção, façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e encherão de fruto a face do mundo. Acaso feriu o Senhor como feriu aqueles que o feriram? Ou foi morto como foram mortos os que o mataram? Com medida o contendeste ao expulsá-la, com seu vento forte ele a removeu, como no dia do vento leste. Assim será expiada a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado, quando fizer com que todas as pedras do altar sejam como pedras de cal trituradas, e não mais se erguerão postes, ídolos, nem altares de incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação deserta e abandonada como deserto. Ali pastam os bezerros, ali se deitam e devoram os seus ramos. Quando seus galhos estão secos, são quebrados, mulheres vêm e os queimam. Pois este é um povo sem entendimento. Por isso o seu Criador não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. Naquele dia o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis reunidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que foram exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim e da flor que se murcha,
da sua esplêndida beleza, que está sobre a cabeça do vale fértil daqueles que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor tem um poderoso e forte, como tempestade de granizo e tormenta destruidora, como tromba d'água impetuosa e transbordante. Com a mão ele arrojará violentamente por terra. Com os pés será pisada a coroa de orgulho dos bêbados de Efraim. E a flor que se murcha, a sua esplêndida beleza, que está sobre a cabeça do vale fértil, será como figo temporão antes do verão. Quem o vê, mal o apanha na mão, logo o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa de glória e um diadema de formosura para o remanescente do seu povo, e espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e força para os que fazem recuar o combate até a porta. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e se desencaminham por causa da bebida forte. Sacerdote e profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão engolidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram nas visões, tropeçam ao julgar. Pois todas as mesas estão cheias de vômito e imundícia. Não há lugar limpo. A quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados, aos arrancados dos peitos. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios estranhos e com língua diferente falará Deus a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam para trás, se quebrem, sejam enlaçados e presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porque dizeis: fizemos aliança com a morte e pacto com o Sheol. Quando passar o flagelo transbordante, não nos atingirá, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu assento em Sião uma pedra, pedra provada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas transbordarão o esconderijo. Então será anulada a vossa aliança com a morte e o vosso pacto com o Sheol não subsistirá. Quando passar o flagelo transbordante, sereis pisados por ele. Quantas vezes passar vos arrebatará, porque manhã após manhã passará de dia e de noite, e será puro terror o compreender a notícia. Porque a cama é tão curta que ninguém se pode estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que não se apertem os vossos laços, porque já ouvi do Senhor, o Senhor dos Exércitos, uma destruição decretada sobre toda a terra. Dai ouvidos e ouvi a minha voz, prestai atenção e ouvi o meu discurso. Acaso lavra o lavrador todo dia para semear? Está sempre abrindo e gradeando a sua terra? Depois de ter nivelado a superfície, não espalha ele o endro e semeia o cominho? Não lança o trigo em linhas, a cevada no lugar marcado e o espelta na margem? Porque o seu Deus o instrui e o ensina o que é reto. Pois o endro não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas o endro é debulhado com vara e o cominho com pau. O grão é esmagado, mas não se tritura para sempre. Faz-se passar sobre ele as rodas do carro e os cavalos, mas não o esmaga. Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano,
completem-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, haverá pranto e lamentação. Ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti ao redor, sitiar-te-ei com torre de vigia e levantarei contra ti trincheiras. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e da poeira sairá abatida a tua fala, a tua voz subirá da terra como a de um fantasma, e do pó sussurrará a tua fala. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó fino, e a multidão dos terríveis como palha que passa, e acontecerá num momento, repentinamente. Da parte do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, terremoto e grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. E como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Será como quando o faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua alma está vazia. Ou como quando o sedento sonha que está bebendo, mas acorda fraco e com a garganta seca. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Espantai-vos e ficai atônitos, cegai-vos e ficai cegos, embriagai-vos, mas não de vinho, cambaleai, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos os profetas e cobriu as vossas cabeças os videntes. Por isso toda esta visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou se dar o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Pois o Senhor disse: este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Portanto, eis que continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, obra maravilhosa e assombrosa, e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu plano do Senhor e fazem as suas obras nas trevas, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vós inverteis as coisas, como se o oleiro fosse igual ao barro. Acaso o que é formado dirá ao que o formou: tu não me fizeste? Ou dirá a obra ao seu artífice: ele nada sabe? Porventura, dentro em pouco tempo, o Líbano não se converterá em campo fértil, e o campo fértil não será reputado por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e da escuridão. Os mansos terão regozijo no Senhor, e os necessitados se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano já não existe, o escarnecedor desaparece, e são exterminados todos os que se levantam para fazer o mal, os que fazem culpado o homem com uma palavra, os que armam laços ao que repreende na porta e pervertem o direito do justo com mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão a casa de Jacó. Jacó não será mais envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Porque quando vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão ao entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não são meus, que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, acumulando pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar refúgio na proteção de Faraó e abrigar-se à sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó será a vossa vergonha, e o abrigo à sombra do Egito a vossa humilhação. Embora os seus príncipes estejam em Zoan e os seus mensageiros cheguem a Ranes, todos serão envergonhados por causa de um povo que de nada lhe serve, que não traz ajuda nem proveito, mas apenas vergonha e opróbrio. Oráculo acerca dos animais do Neguebe: por uma terra de angústia e de aperto,
de leoa e de leão, de víbora e de serpente voadora, levam sobre as costas de jumentos as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que lhes não aproveita. O socorro do Egito é vaidade e vazio, por isso lhe chamo Raabe, a que não faz nada. Agora vai, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique como testemunha eterna nos dias vindouros. Porque é povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a instrução do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos profetizeis coisas verdadeiras, falai-nos coisas agradáveis, profetizai ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai de diante de nós o Santo de Israel. Portanto, assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta iniquidade será para vós como uma brecha que está prestes a cair, abaulando-se numa parede alta, cuja queda vem de repente, num instante. Quebrar-se-á como se quebra o vaso do oleiro, despedaçado sem piedade, de modo que, entre os seus cacos, não se ache um que sirva para tomar fogo da lareira ou para tirar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas vós não o quisestes. Pelo contrário, dissestes: não, porque sobre cavalos fugiremos. Por isso fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 fugirão ao grito de um só, ao grito de 5, todos vós fugireis, até que fiqueis como mastro no cume do monte e como estandarte sobre o outeiro. Todavia o Senhor espera o tempo de ser gracioso para convosco, e por isso se levanta para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque, povo de Sião que habitas em Jerusalém, nunca mais chorarás. Certamente se compadecerá de ti ao ouvir o teu clamor, e ouvindo-o te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, os teus mestres nunca mais serão afastados. Com os teus próprios olhos os verás. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra que diga: este é o caminho, andai por ele. Profanareis os ídolos recobertos de prata e as imagens fundidas cobertas de ouro. Lançá-los-ás fora como coisa imunda, e dirás: fora daqui. Então ele mandará chuva sobre a tua semente com que semeares o solo, e o pão do fruto da terra será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem salgada, espalhada com pá e forcado. No dia da grande matança, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de águas em todo o monte alto e em toda colina elevada. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias completos, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo consumidor. O seu sopro é como torrente transbordante que chega até o pescoço. Ele vem para peneirar as nações com a peneira da destruição e pôr nas mandíbulas dos povos um freio que os desvie. Cantareis como na noite da festa santa, e o vosso coração se alegrará como de quem marcha ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, com tromba d'água, tempestade e pedras de saraiva. A voz do Senhor a Assíria será aterrada, com a vara ele a ferirá. Cada pancada da vara punitiva que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas. Com movimentos de braço ele combaterá contra ela. Porque Tofete já há muito está preparado, está feito até para o rei, profundo e largo, com abundância de fogo e lenha. O sopro do Senhor
como torrente de enxofre ardente o acenderá. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que confiam em cavalos, que se estribam na multidão dos carros e na grande força dos cavaleiros, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Contudo, ele também é sábio e fará vir o mal. Não retirará suas palavras. Levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra o socorro dos que praticam a iniquidade. Os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçarão os que ajudam e cairão os que são ajudados. Todos juntos perecerão. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele toda uma multidão de pastores, não se assustam com seus gritos, nem se abatem com o seu alarido. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como aves que voam, assim o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e livrará, passará por cima e a salvará. Voltai-vos àquele contra quem tanto vos rebelastes, ó filhos de Israel. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos pecadoras. A Síria cairá pela espada, não de homem. Espada, não de homens. A devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão submetidos a trabalhos forçados. A sua rocha passará de medo, e os seus príncipes aterrorizados abandonarão o estandarte, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Isaías, capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes com retidão. Cada um será como refúgio contra o vento e abrigo contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos apressados entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos falará prontamente e distintamente. Ao insensato nunca mais chamarão nobre, nem ao avarento chamarão generoso. Porque o insensato fala loucura, e o seu coração trama iniquidade, para praticar hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar com fome a alma do faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Quanto ao avarento, seus meios são maus, trama projetos perversos para destruírem os aflitos com palavras mentirosas, mesmo quando o pobre fala o que é justo. Mas o nobre projeta coisas nobres, e naquilo que é nobre permanece firme. Vós, mulheres despreocupadas, levantai-vos e ouvi a minha voz. Vós, filhas que vos sentis seguras, dai ouvidos às minhas palavras. Dentro de pouco mais de um ano tremeis, vós que vos sentis seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres despreocupadas, estremecei, vós que vos sentis seguras, despir-vos e cingir-vos de saco. Batei no peito pelos campos aprazíveis, pelas vinhas frutíferas, pela terra do meu povo que produz espinhos e sarças. Sim, pranteai por todas as casas de alegria e por esta cidade festiva, porque o palácio será abandonado, o tumulto da cidade cessará, Ofel e a torre da vigia servirão de cavernas para sempre, alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares de descanso tranquilos. Ainda que caia saraiva sobre a floresta e a cidade seja totalmente abatida, bem-aventurados sereis vós os que semeais à beira de todas as águas e deixais livres o boi e o jumento. Isaías, capítulo 33. Ai de ti, destruidor que nunca foste destruído e traidor que nunca foste traído. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando tu de trair, serás traído. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado.
Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fugiram os povos. Quando te levantaste, as nações se dispersaram. Então o vosso despojo será recolhido, como se apanha o pulgão, como correm os gafanhotos, assim se lançarão sobre ele. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e justiça. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os valentes clamam lá fora, os mensageiros de paz choram amargamente. As estradas estão desoladas, cessou o trânsito dos viajantes, ele quebrou a aliança, desprezou as cidades, não faz caso dos homens. A terra pranteia e murcha, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como Arabá, Bazã e Carmelo sacudem as suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me exaltarei, agora me ergerei. Concebeis palha, dareis à luz estopa, o vosso fôlego é fogo que vos consumirá. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados serão postos em chamas. Vós que estáis longe, ouvi o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração meditará no terror passado, onde está o escrivão, onde o que pesava o tributo, onde o que contava as torres. Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua bárbara, que não se pode entender. Contempla Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Mas ali o Senhor será magnífico para nós. Haverá lugar de rios e de largos canais. Nenhum barco a remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não seguram o mastro firme, nem estendem a vela. Então se repartirá a presa de grande despojo, até os coxos saquearão a presa. Nenhum morador dirá, estou doente. O povo que habita nela será perdoado da sua iniquidade.